Todo mundo achava que ele era um coitado, um perdedor solitário, mas o destino o trouxe de volta para ser o herói mais poderoso. Kazugin era um sujeito bem isolado, vivendo sozinho no Japão, sem um amigo ou parente para chamar de seu. Uma noite, voltando para casa como sempre, ele topa com uma multidão em pânico, fugindo de um supermercado por causa de um assaltante armado. Quando o assaltante avança com a faca em punho para atacar duas menininhas que tropeçam, ele corre na direção do criminoso e o joga no chão. No meio da confusão, acaba sendo esfaqueado e morre ali mesmo, sem conseguir dizer mais uma palavra sequer. De repente, ele abre os olhos e percebe. Reencarnou num mundo totalmente diferente. A empregada super animada conta que ele estava desacordado há mais de uma semana. A mãe dele, preocupadíssima, entra correndo para checar a febre. Ao ver que ainda estava quente, ela puxa da empregada, Sylvia, e dispara para a cozinha para preparar uma sopa bem quentinha. Ele se olha no espelho e a imagem traz de volta as memórias de ter salvado as meninas, o que o deixa com o coração quentinho. Enquanto explorava o quarto, Sylvia retorna com a sopa, e isso é a chance perfeita para ele arrancar mais informações dela. Ele descobre que é Kane von Silford, o filho de 3 anos do poderoso aristocrata Garm, um sujeito tão rico e influente que tem até seu próprio exército particular. O homem é tão casca-grossa que sozinho barra invasões de outros países e ainda por cima governa uma floresta inteira de monstros. Conforme Kane vai aprendendo mais sobre monstros e magia, ele fica super empolgado e morrendo de vontade de aprender a usar feitiços. A família, porém, diz que é cedo demais para isso, e o aconselha a começar pelos livros, estudando bastante, até o dia do seu batismo. Mas o garoto, esperto que só, aprende rapidinho a magia de fogo e fica praticando escondido sempre que não tem ninguém por perto. Ele também começa a ter aulas com a irmã mais velha, Rin, sobre a história do reino e de seu povo. 2 anos depois, no dia do seu batismo, ele finalmente vê o mundo lá fora pela primeira vez, a caminho do templo. O pai dele explica que hoje eles vão comunicar aos 7 deuses que ele completou 5 anos em segurança, e de quebra receber as bênçãos divinas para aprimorar sua magia e habilidades. No templo, assim que a cerimônia de batismo começa, uma luz estranha irradia das estátuas dos deuses e Caim é teletransportado para o mundo deles, onde revelam que estavam esperando esse tempo todo para falar sobre sua reencarnação. Lime, a deusa da vida e da morte, revela que o reencarnou por suas boas ações a pedido do deus da terra, e que a preservação de suas memórias foi na verdade um engano. Contudo, como isso ajudou a aprender magia rapidinho, Kane diz que é super grato por essa falha do sistema. Antes de mandá-lo de volta, os 7 deuses, em coro, concedem suas bênçãos pelo sacrifício dele, o que o deixa absurdamente poderoso, e já o inicia com habilidades de nível 10. Como isso é algo super incomum, ele decide manter tudo em segredo para não levantar suspeitas e evitar perguntas chatas. Mais tarde no jantar, o assunto da luz estranha volta à tona, deixando todos curiosos sobre o status dele. Ao verem seu poder mágico insano e suas habilidades, o pai o alerta. Não deixe ninguém ver seu status. Isso pode ser visto como uma ameaça ao país, e você pode acabar sob o controle do Estado. Garm também avisa os servos para não abrirem a boca sobre o ocorrido, e pede a todos que não mencionem nada, nem mesmo na festa de apresentação. De volta ao quarto, Kane encontra um livro de magia de invocação na cama. Vendo que não tem ninguém por perto, ele se esgueira para o quintal, doido para invocar uns monstrinhos fofinhos e peludos para serem seus companheiros. Só que sem querer, ele invoca um gigante assustador que na mesma hora começa a avançar na direção da irmã, que estava só de passagem. Kane fica em choque, paralisado, mas Flash do supermercado o trazem de volta à realidade num piscar de olhos, e ele pula para salvá-la. Ele logo usa seus punhos de fogo para tentar socar o monstro, mas a criatura, muito astuta, bloqueia o golpe e acerta um soco no estômago de Kane, arremessando-o pelos ares. Pensando rápido, ele usa o feitiço de invocação reversa que aprendeu há pouco, e o monstro é imediatamente consumido, sumindo da existência num instante. Kane cai no chão e começa a apagar, o que deixa a irmã desesperada. Ela corre até ele para ter certeza de que está tudo bem. Vê-la chorar o machuca profundamente, mas isso fortalece sua vontade de se levantar, o que traz um alívio imenso para ela. Quando ela se levanta para chamar o pai e cuidar dos ferimentos, ele a impede, garantindo que está bem. Vê-lo sorrir, porém, traz de volta as dolorosas lembranças das 2 meninas chorando no supermercado por causa dele. Isso o faz prometer a si mesmo, vai proteger todos ao seu redor e garantir que seus sorrisos nunca se apaguem. No dia seguinte, na festa de apresentação, o pai pergunta o que ele quer ser, Kane então anuncia seu plano, quer se tornar um aventureiro. Assim, ele poderá alcançar seus objetivos, conhecer gente nova e desbravar cada canto desse mundo. De volta em casa, Garm decide contratar um tutor para Kane, afinal, ser aventureiro exige muito estudo e treino. Mais tarde, Kane está na cama lendo um livro, super ansioso para conhecer seu tutor, imaginando se seria um brutamontes musculoso ou uma bruxa, quando Sylvia avisa: seus tutores chegaram! Ele corre na mesma hora para a janela para dar uma espiadinha e avista 2 garotas vindo em direção à mansão. Ao tentar se teletransportar para fora para encontrá-las, ele, sem querer, vai parar no telhado. A empolgação é tanta que ele perde o equilíbrio e despenca de cabeça bem em cima da tutora. Passado o constrangimento, o mordomo apresenta as tutoras, Millie e Mina. Elas são levadas para uma reunião com Garm, onde Kane descobre que Naina é, na verdade, uma elfa. Ele nunca tinha visto uma antes, então a surpresa é enorme. Depois de um papo rápido, as tutoras fecham um contrato de 3 anos para treinar Cain e transformá-lo num aventureiro.
A primeira lição é esgrima. Naina pede pra ele dar uns golpes, só pra ela observar as habilidades. Vendo-o praticar, ela logo solta. Ele pode ser mais forte que a Millie. Isso fere o orgulho da Millie, que na mesma hora o desafia pra uma batalha simulada. Cain balança sua espada de madeira e Millie consegue bloquear, mas a força e as habilidades afiadas do garoto os chocam. Mal conseguem acreditar que ele tem só 5 anos. Naina chuta que ele deve ter recebido a bênção do deus da guerra. E Cain confirma, mas avisa que não pode contar isso pra ninguém de fora da família. Millie, cansada de tanta luta, diz pra ele começar as aulas de magia com a Naina enquanto ela tira um cochilo. Quando Naina decide começar do zero, Cain a informa que já praticou o básico pelo livro, e pra provar, demonstra sua magia invocando uma bola d'água, uma de fogo e projéteis de rocha. Naina fica chocada, mesmo exigindo um treinamento pesado só pra encurtar os cânticos, ele consegue fazer magia sem eles e com apenas 5 anos. O fato de controlar todos os elementos e o estrago que os projéteis de rocha fazem na parede, a levam a crer que ele também foi abençoado pelo deus da magia. Enquanto as tutoras discutem, Cain invoca sua caixa de itens para lhes dar uma toalha, chocando-as ainda mais. Só aventureiros de altíssimo nível possuem isso. As tutoras admitem que não tem mais nada para ensinar, pois ele já é muito mais poderoso. Então ele pede para elas o levarem para fora para praticar magia, e elas, claro, acabam concordando. Elas levam o caso ao pai, explicando que ensinar magia de nível intermediário ali dentro pode fazer a mansão ir pelos ares. Garm concorda a contragosto, mas com condições. Cain deve voltar antes do pôr do sol, não pode ir longe e precisa ter consciência dos seus limites. Assim que Cain está todo paramentado, eles saem pelos portões da cidade até uma vasta planície verde e vazia, onde ele pode praticar magia sem perigo. Naina o instrui a atacar uma rocha com magia, mas ele, sem querer, invoca uma parede de fogo poderosíssima que arremessa as tutoras longe e abre uma cratera no chão. Mesmo depois dessa explosão, ele não está nem um pouco cansado. Isso choca as tutoras ainda mais, pois significa que ele tem um poder mágico imenso. De repente, elas ouvem um barulho nos arbustos e pedem para Cain fazer silêncio absoluto. Enquanto esperam, um coelho assassino salta dos arbustos e pula em Millie, que saca a espada na hora e o desvia para o chão. Caindo de pé, o coelho corre para cima de Cain e salta para atacá-lo, mas Cain se abaixa e atira balas de ar, nocauteando-o com um só golpe. As tutoras o parabenizam pela primeira captura e dizem que ele pode vender os materiais, mas Cain guarda tudo na caixa de itens para mostrar para a mãe e para a irmã. Millie, tocada, permite, mas recomenda que ele casse mais, pois precisaria da grana mais para frente, e pede para Naina ser a responsável pela busca. Naina usa sua magia de busca para escanear os arredores em busca de alvos e encontra um grupo a poucos metros dali. Antes de seguirem, Cain pergunta como ela fez aquilo, e assim que entende, já vai tentar fazer igual. Para surpresa de todos, ele consegue usar a magia com sucesso e até descobrir o número exato de alvos, algo que só magos experientes conseguem. Antes que as garotas pudessem se recuperar do choque, Cain corre para os monstros e destrói um deles com fogo. Naina e Millie finalmente alcançam, e cada uma nocauteia um monstro, usando cajado e espada, respectivamente. O último monstro, por sua vez, pula em Cain, mas ele o empurra de volta ao chão com sua bala de ar. Assim que o coelho recupera o equilíbrio, ele foge para a floresta e Cain vai atrás. As garotas o param na hora, explicando que a floresta está cheia de monstros poderosos e que, a cada poucas décadas, eles despertam e alguns atacam a cidade. Elas explicam que ele só poderá derrotá-los e proteger a cidade se for um aventureiro super habilidoso, o que o motiva ainda mais a treinar pesado. Mais tarde, Cain checa seu status e se choca. Pulou direto para o nível 8. Ao perceber que isso aconteceu porque os deuses o presentearam com a característica de 100 vezes XP, ele se convence de que eles querem matá-lo e os amaldiçoa por arruinar seus planos de aventura e diversão neste mundo por um bom tempo. No dia seguinte, ele fica confuso quando as professoras o levam na direção oposta aos portões da cidade para o treino. Millie explica que ele já consegue lidar facilmente com monstros bem mais fortes e, por isso, estão indo para a guilda pegar informações sobre as criaturas da região. Cain fica fascinado, pois tudo aquilo parece coisa de light novel. Ele caminha animadamente com as tutoras até a recepção para saber mais sobre seu destino. Elas perguntam qual monstro é mais forte que o coelho assassino. E depois de consultar os dados, a recepcionista informa: é o lobo. Mas ela não tem notícias de avistamentos recentes. Millie se preocupa, pois lobos sempre andam em matilhas, mas logo se lembra do poder de Cain e tem certeza que ele dá conta. No meio da conversa, um sujeito bombado com cara de gangster se aproxima, começa a zombar das tutoras e as convida rudemente para beber, mas elas recusam na hora. Isso o enfurece. Ele levanta a mina pelo braço, enquanto 2 de seus capangas agarram Millie por trás. Quando o gangster está prestes a tocar o rosto dela, Cain agarra a mão dele e, com toda a calma, pede para ele as deixar em paz. As garotas pedem para ele fugir, mas Cain se mantém firme e dá um tapa no braço do gangster quando ele se recusa a soltar Mina, derrubando-o no chão. O Brutamonte se levanta mais furioso que antes e lança um soco em Cain.
O garoto consegue desviar e chuta o Brutamontes por trás, fazendo-o perder o equilíbrio e cair de cara no chão. O grandalhão se levanta para socar Kane, mas ele desvia de novo e o chuta no pé. Aí o gangster fica furioso de vez e saca a espada. O gangster lança golpes em super velocidade no garoto, mas ele desvia todas as vezes. Ainda mais irritado, ele aumenta a força do ataque, mas Kane pra lâmina com um dedo e o joga pra fora da guilda com esforço zero. Ele então volta sua atenção para os capangas, que colocam uma faca na garganta de Millie para impedir o ataque. Kane corajosamente avança com uma espada, apesar da ameaça, e consegue jogá-los para fora da guilda também. As tutoras o agradecem, impressionadas com sua habilidade em combate corpo a corpo, além da magia poderosa. Elas decidem não perder mais tempo e vão para a floresta. Depois de praticar magia por um tempo, estendem um cobertor na grama e almoçam antes de voltarem para a mansão. Os próximos 3 anos se passam tranquilamente, com Kane treinando para valer sob a orientação das garotas. Um belo dia, ao voltar do treino, Sylvia lhe traz uma troca de roupas e o informa que as professoras se recusaram a estender o contrato. Ela pergunta se ele quer pedir para Garm resolver a situação, mas ele recusa, dizendo que não quer ser dependente delas para sempre. Em vez disso, decide recompensá-las por tudo que fizeram por ele nesses 3 anos. Ele de repente se lembra que Millie sempre quis uma bolsa mágica, mas não podia comprar, pois é caríssima. Então decide fazer uma pra cada. Mais tarde naquela noite, ele se teletransporta para a floresta para conseguir material de monstros para as bolsas. Ele entra na floresta e topa com um ogro de sangue gigante, que ele decide que seria perfeito para a bolsa vermelha que quer criar. Ele o derrota facilmente com uma grande explosão de fogo e o captura em sua caixa de itens. Em seguida, ele vai em busca de um dragão da terra para a bolsa verde da Naina, lança outra explosão e o captura. Depois, se teletransporta de volta para o castelo com todo o material necessário já coletado. Da torre de vigia, perto do castelo, o guarda de Garm, que viu aquelas explosões de fogo tipo vulcão, dá o alarme de invasão de monstros. Um exército liderado pelo próprio Garm parte na direção da explosão. Isso também causa pânico entre os civis, que começam a rezar. No caminho, o exército descobre uma enorme cratera na floresta, causada pela explosão. Lá, encontram um informante que afirma não ter visto monstro algum, mesmo depois de procurar por tanto tempo. Enquanto Garm se pergunta quem causou as explosões, ele nota o lenço de Kane na cratera e fica irritado com o filho por causar pânico à toa. No dia seguinte, no último dia juntas, as garotas observam Kane neutralizar facilmente uma matilha de lobos com balas de ar quando a tristeza as atinge em cheio. Enquanto Kane captura todos os lobos na caixa de itens, ele anuncia que terminou por hoje. As professoras se aproximam para se despedir. Ele as agradece por tudo e da sua caixa de itens tira as bolsas mágicas que fez para elas, entregando-as com carinho. Quando ele conta que fez as bolsas sozinho, derrotando monstros, as garotas ficam sem palavras. Esses monstros só são derrotados por grupos Rank A. A capacidade da bolsa, muito maior que o normal, as choca ainda mais, e elas fazem Kane perceber que aquilo é um objeto de classe tesouro nacional. Antes de se despedirem, as professoras prometem que estarão sempre a uma ligação de distância. Nos anos seguintes, Kane começa a se aventurar sozinho, e um dia topa com um dragão vermelho gigante. O dragão salta para mordê-lo, mas ele desvia, caindo na cabeça da fera para esfaqueá-la com sua espada. O dragão então cai no chão, e o garoto é arremessado pelo impacto. Depois de recuperar o equilíbrio, ele verifica se a fera está morta, e se pergunta qual seu nível agora, após derrotar um oponente tão casca-grossa. Ele fica chocado com seus atributos. 2 anos depois, ele parte para a capital real com a família para sua estreia, um evento obrigatório para todos os filhos nobres. Rin está super ansiosa para começar a escola na capital, enquanto Kane só poderá iniciar quando completar 12 anos. Ele decide ficar alerta para apoiar a guarda e usa sua magia de busca para escanear os arredores. Sente uma batalha no caminho e alerta o pai. Os monstros superam em número as pessoas. Garm envia alguns guardas, mas como não chegarão a tempo, Kane decide se juntar a eles. Ele salta da carruagem e usa um impulso de magia de vento para chegar rápido ao local da batalha. Na cena, Kane vê mais de 50 javalis monstros atacando a carruagem de uma princesa, e todos os guardas, menos um, já foram derrotados. Enquanto um monstro avança no último guarda, Kane salta atrás dele, em cima da carruagem, e mata a criatura com um cortador de ar, fazendo um salto frontal direto para a batalha. Ele então voa para a matilha, matando monstro após monstro de ambos os lados, usando suas balas de ar. Ele sobe no ar, cortando um dos monstros maiores, e olha para trás, mas 3 monstros avançam no guarda. Percebendo que estão perto demais para usar magia sem feri-lo, ele saca a espada da caixa de itens e avança nos monstros, cortando-os por trás. Ele então volta sua atenção para o chefe monstro. O grandalhão tenta esmagá-lo com a garra, mas Kane desvia, saltando alto no ar. Ele encanta a espada para incendiá-la, e em seguida desce com um golpe certeiro na cabeça do monstro.
O monstro é cortado ao meio e desaparece. Kane se aproxima do guarda para falar, mas ele, assustado, pede para Kane ficar onde está. Assim que Kane se apresenta para tranquilizá-lo, os guardas de Garm chegam e se surpreendem ao ver Kane e um monte de monstros mortos espalhados. Bem naquele momento, o guarda da princesa desaba no chão, e Kane corre para ajudá-lo com os ferimentos. Ele usa sua magia de cura diária para selar as lesões dele e dos outros guardas derrotados, e pede para ele descansar e se alimentar bem para se curar por dentro. Como todos os outros guardas já estão mortos, ele os guarda na caixa de itens para levá-los para casa. Cansado de ver anime na telinha do celular ou notebook? Pois é, eu acabei de dar um upgrade na minha experiência de um monitor pequeno para uma tela épica de 130 polegadas com este projetor Miniflix incrível. É literalmente como ter um cinema particular, vem recheado de aplicativos como YouTube, Crunchyroll, Netflix. É o sonho de todo otaku virando realidade. E aí, tá esperando o quê? Clica no link aqui embaixo para saber mais e usa o código ANIME para garantir 20% de desconto na sua primeira compra. Voltando ao vídeo. Garm chega ao local e, observando a cena terrível, pede aos guardas que o informem depois. Enquanto olha ao redor, ele reconhece o brasão na carruagem como o do Duque. E bem quando ia checar se os passageiros estavam bem, a princesa do reino, princesa Tels, e a senhorita Silk, filha do Duque, saem. No meio das apresentações, Tels desmaia devido ao trauma. Kane, rápido, usa sua magia relaxante para acalmar as duas garotas, fazendo-as sentir como se estivessem num jardim de rosas, e toda a dor e exaustão simplesmente somem. Kane então retira a magia, trazendo as garotas de volta à realidade. Reenergizadas e aliviadas pelo garoto, elas começam a disputar para falar com ele. Descobrem que ele também está indo para sua estreia e o convidam para viajar junto, arrastando-o para a carruagem, pois a presença dele as faria sentir seguras. Kane implora ao pai, chocado, que o salve das garras delas, mas o colocam na carruagem e partem. O tempo voa, as meninas tagarelam sem parar, e logo chegam à cidade de Hanoma, onde decidem parar por um dia. Em Hanoma, Kane tenta fugir das garotas para descansar, mas elas insistem em ficar juntos, para ele protegê-las de monstros ou pesadelos. Kane concorda ao contragosto, e os três dividem um quarto com as camas das meninas o mais perto possível da dele. Na manhã seguinte, o grupo parte e Kane está exausto. A ansiedade de ter duas garotas praticamente na mesma cama o deixou acordado a noite toda. Após mais alguns dias de viagem, a comitiva finalmente chega à capital real. Ao desembarcarem em frente ao Palácio Real, o vice-capitão da guarda, Jim Fangazar, diz a Kane que a história de sua coragem já chegou à capital e o agradece por proteger as garotas e trazer seus companheiros de volta. Enquanto preparam os corpos dos guardas caídos para o funeral, Dame informa a Kane que ele foi convocado pelo rei. Horas depois, Kane é levado à sala do trono para encontrar o rei, onde o arauto narra o incidente da batalha ao público presente. Como recompensa por salvar a vida da garota, o rei nomeia Kane barão e lhe dá dinheiro e uma mansão. Um cidadão protesta contra uma recompensa tão grande para um garoto de 10 anos, mas o rei o cala, dizendo que sua decisão é irreversível. O rei dispensa a corte e chama Kane e seu pai ao salão para uma audiência informal. Lá, Garm questiona o caso incomum de Kane receber um título de nobreza sendo menor e não órfão. O rei diz que um garoto tão talentoso e poderoso não pode ficar sozinho, e por isso o fez barão, para mantê-lo por perto. Após discutir os detalhes de seu emprego, o rei e o duque oferecem as mãos de suas filhas em casamento a Kane, já que dividiram a cama, e gritam para ele aceitar, apesar de seus protestos. Dias depois, Kane encontra os deuses novamente para verificar seu status, e devido aos seus números sobre-humanos, eles lhe oferecem a opção de se tornar um semideus. Eles também pedem que ele use seu conhecimento da vida passada para tornar a vida neste reino interessante e lhes proporcionar entretenimento, ao que ele concorda. Mais tarde, enquanto Ryan faz compras, Kane se entedia e sai da loja, onde encontra uma amiga, Palma, que está na cidade para treinar na loja de seu tio. Quando o tio dela sai para cumprimentá-lo, Kane diz que está curioso para ver a loja e entra com eles. Lá dentro, vendo a capacidade do tio, Temenos, Kane pergunta se ele pode produzir e vender um item recreativo que tem em mente, cumprindo sua promessa aos deuses. Após explicar o que é o Gamerverse, ele faz um investimento inicial e sai da loja, dando de cara com uma Rin furiosa, de quem havia se esquecido. Mais tarde, com a irmã, uma criada entra para trazer a mensagem de Temenos, pedindo que ele vá à loja. Ao chegar à loja, Temenos mostra o protótipo do tabuleiro, e Kane fica satisfeito com a aparência. Ele demonstra como jogar, e o lojista, ao ver, fica muito otimista de que venderá com sucesso. Kane recomenda duas versões, uma para o público e outra para nobres, e lhe dá mais dinheiro para iniciar a produção. Finalizados os detalhes, Gimenez sugere que assinem um acordo e o apresentem ao deus do comércio, para que ele impeça outros de produzir o mesmo produto por 3 anos.
O protótipo desaparece, marcando o sucesso do contrato, e decidem começar a vender em um mês. Ele encomenda um conjunto luxuoso, a ser concluído antes de tudo, para presentear a casa real, e parte para sua mansão. Assim que entra, é apressado para sair, pois a cerimônia de apresentação está prestes a começar. Antes de entrarem no salão, o pai o alerta para ficar em alerta máximo. Enquanto caminham, Kaine nota Corzino, o nobre que se opôs ao seu título com seu filho, Rabbit. Kaine decide ignorá-los e, eventualmente, ele e sua família encontram o Duque e Silk. O garoto e a garota se empolgam no flerte. O Duque interrompe o momento vergonha alheia, para trazê-los de volta à realidade e seguirem seus caminhos na festa. Logo, trombetes anunciam a chegada do rei, que aparece no topo da escadaria com sua família, e a cerimônia começa. Quando Garm e família sobem para prestar respeito aos reais, Kaine entra novamente em seu modo galanteador e começa a flertar, o que deixa Garm e o rei de saco cheio. Kaine então oferece ao rei o tabuleiro de reverse nobre que trouxe para distraí-lo. O rei marca um encontro com Kaine no salão após a cerimônia, para o garoto ensiná-lo o jogo e para Kaine poder discutir sobre sua filha com ele. Depois que eles saem, Garm se despede de Kaine para conversar com conhecidos, e Silk, aproveitando a oportunidade, se aproxima para falar com ele. Enquanto conversam, Rabbit e seus capangas chegam, e Rabbit começa a flertar com Silk, que lhe dá um tratamento de gelo. Ao confundirem Kaine com o filho de um barão e, portanto, abaixo de seu nível, começam a intimidá-lo. Eventualmente decidem ir para fora para provar quem é mais forte. Lá fora, um dos capangas invoca sua magia de raio e lança uma bola de fogo fraca em Kaine, que ele desvia facilmente. Em seguida, o outro capanga tenta atirar projéteis de pedra tão lentos que ele desvia com facilidade. Quando estão prestes a lançar outro ataque, Silk os interrompe e os coloca em seu devido lugar, revelando quem Kaine realmente é. Os garotos assustados então o reverenciam e fogem. Enquanto Silk, maliciosa, convida Kaine para um encontro, Tel sai ao jardim, curiosa. Ao saber do encontro, Kaine promete um a ela também, o que é ouvido pelo rei, que surge de repente no gramado. Kaine está apavorado que o rei vai repreendê-lo novamente por arriscar sua filha, mas, alheias a tudo, as garotas se aconchegam a ele, ferindo ainda mais o rei. Mais tarde no salão, o ministro-chefe do rei entrega a Kaine as chaves e um mapa de sua nova mansão. Ele informa que o rei não se juntaria a eles hoje, pois estava tão empolgado para jogar reverse com o garoto que o ministro teve que garantir que ele ficasse longe e cumprisse seus deveres. Kaine suspira aliviado quando, de repente, o duque entra correndo para pegar o garoto antes que ele parta para que possam jogar juntos. Eventualmente, vários cortesãos fazem fila para jogar com ele. Terminados os jogos, ele segue o mapa para ver sua nova mansão e chega a uma casa velha e abandonada. Rezando para não ser assombrada, ele vira a chave, abre a porta e entra para ver o interior. Como não há eletricidade, ele invoca uma bola de luz e explora a casa. Após terminar, usa sua magia para limpar e reparar cada canto da casa em 1 segundo e se deita na cama, absorvendo tudo, quando Sylvia aparece com suas novas criadas e um mordomo, Coran. As criadas preparam-se para receber sua bagagem, enquanto o mordomo o lembra que, como seus irmãos mais velhos, Jean e Alec, voltam hoje, ele deveria ir à mansão de Garm. No almoço na casa de Garm, quando a família expressa interesse em ver a mansão, Kaine os leva para um tour e eles se surpreendem com o quão limpa e nova ela está. Kaine mostra as várias características mágicas de sua mansão à família, e seu pai explica que, segundo a tradição, ele deve fazer uma festa de inauguração. Mais tarde, após a família partir, enquanto Kaine se preocupa com a lista de convidados e o menu, Sylvia o aconselha a parar de se importar tanto com a formalidade e ser ele mesmo ao receber os convidados. Isso o inspira a trazer coisas de sua vida passada para tornar a festa única. Ele conjura seus próprios copos exclusivos para os nobres, em vez dos de cerâmica padrão, e apresenta comidas e bebidas de seu mundo. Naquela noite, a nobreza de toda a cidade se reúne na mansão de Kaine para a inauguração, e todos desfrutam da comida e bebida únicas. Em meio à festa, Corzino chega e começa a zombar de tudo, e Kaine chama Jimmy para colocar o nobre insolente em seu lugar e a festa continua com sucesso. Alguns dias após a festa, o primeiro-ministro Magna pede a Kaine que entregue alguns materiais de monstros. Ao chegar ao castelo, ele encontra Jimmy, que lhe pede para deixar os monstros enormes no chão para os cavaleiros cuidarem depois. Quando ele está prestes a sair, Jimmy o para e pede que o acompanhe no treinamento dos cavaleiros. No campo de treino, Jimmy apresenta o barão aos outros cavaleiros e, para apimentar a diversão, os comanda a uma batalha simulada contra Kaine. A princípio, os cavaleiros subestimam o garoto e decidem enfrentá-lo um por um. Kaine usa sua magia para se impulsionar pelo campo de treino em velocidade divina e desarma o primeiro guarda antes mesmo que ele perceba o que está acontecendo. Vendo seu poder, eles decidem atacá-lo todos de uma vez. Justo quando estão prestes a começar, a comandante Tefana von Rebelt os nota e salta para o campo para impedir que os guardas ataquem um garoto.
Quando Jimmy apresenta Kane a ela, ela saca sua espada e o desafia animadamente para um duelo, mesmo ele tendo apenas uma espada de madeira. A comandante golpeia a espada dele e salta para longe para ganhar distância. Impulsionando-se com magia, ela salta em sua direção para atacar, mas Kane pula em uma parede próxima para desviar. Depois disso, eles avançam um contra o outro, e suas espadas se chocam no ar várias vezes em velocidade divina, e a velocidade da batalha só aumenta. Ao aterrissar, Kane usa sua magia para avançar em direção a ela, fingindo um ataque. No momento em que ela golpeia com a espada, ele se teletransporta para trás dela e coloca a espada em seu pescoço, simbolizando sua derrota. Impressionada com seu poder, ela decide se casar com ele. Quando ele menciona ter apenas 10 anos, ela diz que, como elfa, viverá 300 anos e pode esperar. Quando ele a lembra que não pode decidir sozinha, ela pede a Jimmy para marcar uma audiência com o rei para discutir o assunto e pede que ele traga o garoto, apesar dos protestos dele. No salão, quando Tafana informa o rei sobre sua decisão, ele fica furioso com Kane e pede que ele conte tudo. Ele explica que Tefana é a princesa do país élfico Rebelt, e que o cortejo dela significa muito. Ele a informa sobre seu noivado com Silk e Tels, mas isso só a deixa mais ansiosa para se casar com ele. Um rei frustrado pede que ela primeiro escreva ao pai, Raisin, sobre isso, e então eles podem continuar a conversa. Ela então se despede do rei e arrasta Kane com ela para a arena. Seu imenso poder, que o ajudou a derrotar o cavaleiro mais forte do país, aumenta a suspeita do rei, que decide descobrir a verdade sobre sua identidade. Depois daquele dia, Tafana chama Kane para um duelo todos os dias, o que o exausta. Um dia, ele tenta fugir, mas Dim o pega e o arrasta de volta ao salão do palácio, atendendo à convocação do rei. Lá, onde todos os homens importantes estão presentes, Magna lhe entrega o livro Imperial de Magia, escrito pelo primeiro rei, para descobrir quem ele é. Kane fica empolgado com o livro, e enquanto o lê, o rei revela que nenhum deles consegue lê-lo, pois está escrito em japonês, uma língua que eles não fazem ideia. O rei então o confronta e pergunta quem ele é. Percebendo que não pode mais enganá-los, ele decide contar a verdade, mas só se jurarem guardar segredo. Ele lhes conta tudo sobre sua vida anterior, o que faz Garm questionar se ele realmente é seu filho. Ele garante que sim, e que os próprios deuses disseram, sem perceber que o fato de ter encontrado os deuses chocaria a todos. Quando ele revela seu status a pedido deles, percebem que ele não é humano, mas um apóstolo de Deus, e sendo este o título mais alto do mundo, todos deveriam saber. Diante disso, Kane reconta sua vida desde que reencarnou e diz que está contente com o que tem e quem é agora. Assim, ele pede que guardem segredo para que possa continuar vivendo essa vida feliz e solicita que continuem tratando-o da mesma forma. Nesse momento, Tafana invade o quarto com uma carta do pai, que inclui uma certidão de casamento com Kane, e o arrasta animadamente de volta ao campo para duelar. Interessado no livro do primeiro rei Yui, ele começa a estudá-lo mais de perto ao longo dos anos. Ele encontra uma página onde Yui fala sobre si mesmo e descobre que ele também era do Japão. Ele lê que Yui também reencarnou neste mundo após ser morto em um acidente por um caminhão. Enquanto está imerso na história, ele é interrompido por Silk e Tels, que invadem a biblioteca. Ao verem um livro, elas presumem que ele está estudando para o próximo exame de admissão e anunciam que também se juntarão a ele. No entanto, ele reúne coragem e lhes diz que não se juntará a elas hoje nem amanhã e foge. Justo quando consegue escapar e suspira aliviado, Tafana corre em sua direção, chamando-o. Ela o convida para um duelo fora da capital, mas ele a rejeita e foge novamente, pois é seu 12º aniversário, e hoje ele pode finalmente se registrar como aventureiro. Ele entra na guilda, onde encontra um aventureiro que lhe pede para ter cuidado e parece familiar ao garoto. Com esses pensamentos em mente, ele se aproxima da recepcionista, Leakia, que lhe entrega um formulário para preencher para o registro. Depois de preenchê-lo e devolvê-lo, ela pede que ele coloque uma gota de seu sangue em um cristal, parte do procedimento. Ela explica que a gota de sangue registrará sua mana no cartão da guilda e lhe entrega seu novo cartão de rank G. Isso o lembra de seus professores, e ele se pergunta como estão. Leisha o tira dos pensamentos e pede para ele aparecer a qualquer momento com dúvidas. Enquanto ela fala, um grupo de aventureiros metidos se aproxima, tentando levá-la com eles. Kane faz uma expressão de desapontamento, o que os irrita. Um deles lança um chute, que ele desvia desaparecendo, fazendo o homem cair. Isso enfurece os outros dois, e um deles lança um soco, que ele novamente desvia, teleportando-se para trás dele. Enquanto o Brutamontes perde o equilíbrio e cai de cara, o líder fica mais furioso que antes e pede aos companheiros que o ataquem juntos. Enquanto os dois avançam, ele desaparece do caminho, fazendo-os colidir um com o outro e cair. No momento em que o líder está prestes a sacar a espada, o aventureiro de antes, Claude, entra e os espanta. Quando Lisha e Kane o agradecem, ele diz que sente a força do garoto, então os parou para o bem deles, e não há necessidade de agradecê-lo.
Impressionado, ele convida Kane para beber, onde elogia sua técnica e pergunta sobre seu treino. Kane fala de seus tutores, e eles brindam a ele e ao seu futuro promissor. Após um gole, Kane pergunta a Claude sobre seu título. Chama de gelo, ao que ele explica que, como ele usa uma espada de fogo e sua esposa uma de gelo, o grupo deles é chamado assim. Ele diz ao garoto que deve sempre procurar membros de equipe em quem possa confiar cegamente e cooperar, para que possa subir rapidamente de rank como ele. Ele diz que, embora seja um aventureiro rank A, existem ranks mais altos, como o rank SS, detido pelo rei. Enquanto conversam, alguém acerta a cabeça de Claude com um cajado de madeira, e ao se virar, ele vê sua esposa, Lena, ali. Quando ele a apresenta ao garoto e pede para ela se juntar à conversa, ela pede que ele pare de perder tempo e vá com ela se preparar para o pedido que ele mesmo havia aceitado. Kane os interrompe e se apresenta a Lena, que lhe pede para ter cuidado, pois há muitos encrenqueiros por aí, e garante que ele pode ligar a qualquer momento. Claude entra na conversa elogiando o garoto enquanto bebe, quando ela o acerta na cabeça novamente e pede para ele parar de beber, se quiser continuar vivo, e então o arrasta para fora do bar pela orelha. Kane volta à guilda para ver os pedidos de Rank G disponíveis, mas só encontra tarefas decepcionantes, como limpar quartos e mover coisas. Enquanto escaneia o quadro, seus olhos param em um pedido para derrotar goblins na Floresta Oriental, com recompensas baseadas no número de mortes. Animado, ele aceita e sai correndo da guilda a caminho da floresta. De repente, Tafana aparece do nada na rua, correndo a toda velocidade em sua direção e pergunta se ele se juntará a eles nos treinos noturnos fora da capital. Quando Kane diz que não pode, pois está a caminho de completar seu primeiro pedido como aventureiro, ela se oferece para acompanhá-lo. Ela deixa Daimon encarregado do treino e agarra Kane, que tenta fugir, e o arrasta consigo. Ela o leva à Floresta Oriental e o arrasta mais adiante para procurar goblins, enquanto ele usa sua magia de busca para escanear os arredores. Tafana está radiante de felicidade e avança na direção dos goblins sem pensar, pedindo a Kane para persegui-la. Eles finalmente chegam a um lugar onde barris de licor e comida estão espalhados pelo chão da floresta, junto com mercadores feridos, o que deve ter sido obra de goblins. Nesse momento, ela nota uma horda de goblins à distância, e assim que os aponta para Kane, eles avançam, o que assusta os goblins. Kane primeiro usa magia de cura para curar os mercadores, enquanto a comandante saca sua espada e salta no ar, descendo para golpear os pescoços dos goblins. Enquanto ela derrota os goblins à frente, muitos mais surgem dos arbustos, e Kane aprimora o poder dela com sua magia para permitir que ela enfrente tantas criaturas de uma vez. Ela avança contra o enorme grupo e os corta em pedaços com um único golpe de espada, depois salta para cortar o chefe deles ao meio. Enquanto ela celebra sua vitória, um grupo de lagartos verdes chega ao local, e Kane pede a Tafana para levar o homem para um lugar seguro e confiar nele para lidar com a batalha. Assim que eles partem, Kane volta sua atenção para os lagartos e lança uma bola de luz para cegá-los completamente enquanto continua seu ataque. Minutos depois, Millie e Mana tropeçam na cratera deixada pela magia de Kane e ficam surpresas ao não ver monstros, apesar de sua inteligência sobre os lagartos verdes. Mana se vira para ir embora, e Millie tenta impedi-la, mas acaba não tendo escolha a não ser segui-la para casa. Após retornar da floresta, Kane aparece na guilda novamente e pergunta à recepcionista se está tudo bem ele ter matado lagartos verdes sem ter aceitado o pedido para isso. Ela fica surpresa e explica que é uma tarefa de rank D se feita sozinho, aliviada por ele estar bem. Quando ele diz que eram 30, ela fica ainda mais chocada e corre para o chefe da guilda para informá-lo da circunstância incomum, e ele pede para trazerem o garoto. Quando o garoto entra para encontrá-lo, ele se apresenta como Cedric e diz que está no comando da guilda, enquanto o mestre está ocupado com reuniões. O chefe imediatamente assume que ele cometeu alguma falcatrua ao matar os monstros, mas Leisha tenta impedi-lo de fazer acusações sem provas. A isso, Cedric diz que por ser um plebeu, como fica claro em seu nome no registro, não pode confiar nele, pois plebeus frequentemente se envolvem em tais atividades por recompensa. Quando Kane tenta se opor, ele manda o garoto calar a boca e o avisa que sua carteira da guilda será revogada por esse mau comportamento. Ele não dá a mínima para os apelos de Leisha e diz que sua decisão é final, pedindo para o garoto sair. Kane fica extremamente triste quando o mestre da guilda entra de repente na sala para ver o que é toda aquela confusão. O chefe lhe conta o que o garoto está alegando, o que diverte o mestre. Ele ri da falta de conhecimento de Cedric e chama sua visitante Tafanovu, que diz que estava ali para discutir futuras medidas contra goblins e lagartos verdes. O mestre conta a Cedric sobre a identidade e o poder do garoto, e Kane acrescenta que omitiu seu título no formulário para evitar tratamento especial. Ele também revela ser irmão de Tefanovu, tornando Kane seu futuro cunhado, e Cedric pede desculpas imediatamente e implora por perdão.
Ele perdoa Cedric e pergunta ao mestre se os lagartos verdes seriam aceitos, ao que ele responde sim, e pede a Alicia para guiá-lo para armazená-los. O mestre também considera promovê-lo devido ao grande feito que alcançou e pensa em promovê-lo ao Rank C, o que Stefano argumenta ser muito pouco para alguém mais forte que ela, e que derrotou um dragão vermelho aos 10 anos. Após pensar um pouco, o mestre decide promovê-lo ao Rank A, e lhe dá a responsabilidade de cuidar dos pedidos de nomeação da guilda. Ele então manda Alicia e Cedric embora para completar as formalidades e conversa com Kain não como mestre, mas como irmão de Esquifana, e pede para ele cuidar de sua irmãzinha. No mundo dos deuses, todos os deuses observam a cena quando um deles se preocupa que dar suas bênçãos de rank 10 foi um erro que está causando toda essa comoção. A isso, o deus da criação responde que definitivamente não foi, e que na verdade, Kain precisa ficar mais forte, pois Eren, um mago maligno que pode colocar o mundo inteiro em perigo, está prestes a acordar. Eles decidem assumir pessoalmente a responsabilidade de garantir que o garoto treine o máximo possível para ter certeza de que estará pronto para enfrentar a ameaça e salvar o mundo. No dia do exame de admissão da academia, Kain perde a hora e Sylvia tem que apressá-lo para que ele se apronte a tempo. Kain sai correndo pelo portão e assim que está fora da vista de Sylvia, teletransporta-se para o centro de exames na Academia Real. Na academia, ele vai até a recepção, se apresenta e pega seu número de inscrição. Ele fica surpreso ao não ver rostos familiares enquanto caminha pelo corredor, procurando sua sala de aula. Kain consegue completar a prova escrita em apenas meia hora, em vez das 2 horas dadas, e é solicitado a prosseguir para o teste de habilidade mágica. Os alunos são instruídos a acertar alvos com a melhor magia que possuem, e ao ver a magia fraca de bola de fogo dos outros, Kain percebe que usar todo o seu poder nos terrenos da academia, com tanta gente por perto, pode ser perigoso. Quando sua vez finalmente chega, ele dispara uma bola de fogo azul controlada no alvo, que ainda é forte o suficiente para arrancar um pedaço da parede da academia atrás do alvo, e queimar um pouco da floresta além dela. Depois que os fiscais se recuperam do choque, eles correm para verificar se alguém estava além da parede e se machucou com o impacto da bola de fogo. Enquanto se apressam, pedem às crianças que sigam em frente para a rodada de esgrima. No exame de esgrima, alguns aventureiros de Rank A, incluindo Claude, estão presentes para apoiar a equipe do exame. Vendo Kain no grupo, Claude se oferece para ser seu oponente. Kain tenta recusar, mas acaba tendo que aceitar, já que ele é um dos examinadores de mais alto escalão hoje. Enquanto tomam suas posições, Claude pede para ele vir com força total no ataque, e assumindo que ele é um aventureiro muito forte, Kain decide dar tudo de si no duelo. Ele se impulsiona com magia e ataca o aventureiro, o que Claude consegue bloquear facilmente. Suas espadas balançam tão rápido que os outros alunos não conseguem ver seus movimentos. À medida que o duelo avança, Claude começa a se divertir mais e decide dar um impulso mágico a si mesmo também. No entanto, o professor principal pede para eles pararem, pois arruinarão as chances dos outros examinados se continuarem lutando nesse nível. Trazido de volta à realidade, Claude se despede de Kain e pede para ele se juntar a ele na próxima missão. Enquanto conversam, o fiscal os repreende por atrasar todo mundo e pede para Kain ir para casa e voltar apenas para o anúncio de aceitação. À noite, quando ele chega à sua mansão e diz a Sylvia que o exame correu muito bem, ela sugere que eles façam uma celebração, o que também lhe daria uma maneira de pedir desculpas por não tê-lo acordado a tempo naquela manhã. Apesar da recusa dele, ela decide preparar um banquete e sai correndo para a cozinha. No dia seguinte, no palácio, ele é convocado pelo rei, porque este recebe a conta do concerto da academia. Quando perguntado o que aconteceu, Kain conta ao rei tudo o que houve e pergunta se pode praticar sua magia suprema em algum lugar sem o risco de causar danos, ao que o rei, Magna e o duque se recusam. Enquanto estão no assunto, o rei também pergunta onde ele fez o exame, pois as garotas não o viram no centro de exames. Quando descobrem que ele fez o exame na ala sul da academia, eles lhe dizem que é a parte dos plebeus e que os aristocratas fazem a prova na ala norte. Isso também causou alguma confusão que levou o diretor a procurar o duque para aconselhamento, porque um examinando do grupo de plebeus obteve nota máxima, danificou a propriedade e lutou de igual para igual com um aventureiro de rank A. O duque imediatamente reconheceu o estudante como Kain e pediu ao diretor para apenas deixar o caso como está e não se preocupar. Depois de uma boa bronca, eles o mandam seguir seu caminho para verificar o anúncio de aceitação. Lá, ele encontra Silk, que lhe diz que ele passou em primeiro lugar na turma e que é melhor ele vir à cerimônia de entrada se não quiser se ajoelhar antes de ir embora. Poucos momentos depois, ao entrar na academia, ele vê Rin guiando os novos alunos e vai ao encontro dela. Ela fica muito feliz em vê-lo e o informa que, de acordo com a tradição, como ele é o melhor aluno, terá que fazer um discurso na cerimônia. De volta para casa, Sylvia anda nervosamente de um lado para o outro, esperando por ele. Assim que ele retorna, ele a informa que passou em primeiro lugar na turma, e Sylvia sai correndo para preparar um banquete para celebrar. No dia da cerimônia de entrada, ele nota seus pais sentados em uma varanda e fica feliz que eles puderam vir. Nesse momento, as garotas entram e o levam para a frente para sentar com elas, o que deixa os outros garotos morrendo de inveja.
A cerimônia começa e Kane é chamado ao palco para iniciar seu discurso para o corpo estudantil. Tocados por seu discurso, todos ficam animados quando de repente a presença do rei é anunciada, e ele é chamado para fazer um discurso. Durante seu discurso, ele caçoa de Kane no palco para a diversão de todos e depois o leva para um canto para conversar, o que o faz se atrasar para sua primeira aula. Ele entra na sala de aula assim que a professora da turma, Elka, está prestes a começar o dia e se move para a frente da sala para sentar ao lado de Silk e Telos. Enquanto todos se acomodam, ela lhes entrega formulários para escolherem seus cursos e um caminho de carreira. Quando Kane decide escolher o curso de aventureiro, as garotas insistem para que ele escolha o curso de nobreza, pois ele tem muito a aprender e, vendo a carinha triste dele, garantem que ele pode escolher o curso de aventureiro como um adicional. Quando ele percebe que pode escolher mais de um curso, decide fazer os cursos de nobreza, aventureiro, magia e ferramentas mágicas. Telos escolhe o curso de assuntos domésticos como seu curso adicional, enquanto Silk escolhe comércio. Depois da aula, quando Kane sai, ele nota Rabbit e seus capangas intimidando Palma por estar na aula, apesar de ser uma plebeia. Ele se aproxima deles e lhes diz para recuarem, pois não tem o direito de se impor sobre ninguém nesta escola, que trata todos como iguais. Quando os garotos perguntam por que ele está defendendo a plebeia em vez do Taris, ele a apresenta como amiga e diz que não se importa se ela é plebeia ou aristocrata. Rabbit fica bravo e o ameaça, dizendo que pedirá ao pai para destruir a casa da plebeia, o que é ouvido por Silk, que se junta à conversa. Os garotos já estavam morrendo de medo quando Telos aparece atrás dela e ameaça denunciá-los ao pai. Rabbit e seus capangas imediatamente se ajoelham diante delas e pedem desculpas, mas elas pedem para ele pedir desculpas a Palma, o que eles fazem e saem correndo. Palma o agradece e se sente feliz por ter se matriculado na mesma escola que Kane e deseja que estivessem na mesma turma. Kane pede para ela não se preocupar e a assegura de que estará a um telefonema de distância sempre que ela precisar dele. Isso deixa suas pretendentes morrendo de ciúmes, e elas o fazem ajoelhar ali mesmo e levam Palma para uma conversa. Embora Kane não consiga ouvir o que elas estão falando, elas parecem estar se dando super bem, o que o preocupa porque ele tem certeza de que será intimidado. Nesse momento, ele ouve uma voz chamando-o magicamente e pedindo para conversar com ele por 1 minuto. Ele tenta ver de onde vem, mas não encontra ninguém, quando a voz pede para ele ir à biblioteca. O garoto teletransporta para a biblioteca e vê um homem de costas para a porta servindo o seu café. Surpreso por ele ter acesso a café neste mundo, Kane pergunta quem ele é, ao que ele responde que estava esperando por ele, e revela que conhece sua identidade original de sua vida passada. O homem misterioso pede para ele relaxar e diz que os deuses lhe contaram sobre o garoto, e quando perguntado como os conheceu, ele revela que é Yuya. Isso assusta o garoto ainda mais, porque como o primeiro rei existiu há cerca de 300 anos, ele tem certeza de que o homem à sua frente é um fantasma. Yuya apenas ri, e pede para ele avaliá-lo, e quando o garoto abre o status do homem, ele nota o título Deus da Criação, o que choca profundamente o garoto. Ele pede para o garoto sentar para que possam chegar ao principal motivo de tê-lo chamado ali, e assim que ele o faz, diz que foi pedido pelos deuses para treiná-lo. Quando Kane diz que está muito forte agora e não precisa de treinamento, Yuya pede para ele tentar pegar um biscoito da mão dele. Embora Kane se aproxime dele com uma velocidade altíssima, Yuya consegue desviar e, em vez disso, saca a espada mais rápido que o garoto, o que prova ao garoto que ele tem um longo caminho pela frente. Quando ele pergunta por que precisaria ser tão forte, o primeiro rei lhe conta sobre Eren e seu terror de 300 anos atrás. Ele lhe conta como o deus maligno fez as pessoas se matarem no passado, colocando um oráculo e plantando desconfiança de outras nações nas mentes das pessoas. Ele continua dizendo que, embora ele e seus amigos tenham conseguido selá-lo há tantos anos, o selo agora começou a se afrouxar, o que pode significar que Eren seria ressuscitado em breve. Quando perguntado por que ele mesmo não pode revelá-lo, ele diz a Kane que não pode mais interferir no mundo, já que agora é um deus, e portanto, agora é completamente responsabilidade do garoto. Ele imediatamente teletransporta o espelho para o mundo criado por ele e entrega uma espada ao garoto, prometendo que lhe contará algo relacionado à sua vida passada se ele completar a primeira tarefa, e teletransporta na hora. Yuya percebe que esqueceu de dar a tarefa ao garoto e volta. Entrega-lhe uma bússola e pede para ele segui-la, apontando para uma mansão distante nas montanhas, pedindo para ele alcançá-la. Ele também lhe diz que para derrotar Eren, ele precisa subir de nível pelo menos até 600 e o proíbe de usar magia de teletransporte, explicando que o tempo passa muito rápido ali e ele não precisa se apressar. Com isso, ele teletransporta para longe depois de pedir para ele encontrá-lo na mansão. Apenas 5 minutos na floresta, ele encontra e derrota uma cobra enorme e um grupo de ogros gigantes. Um dos ogros consegue pegá-lo e está prestes a devorá-lo, quando Kane lança um raio na boca dele e o mata, enquanto ele cai no chão em segurança. De volta ao seu mundo, Sylvia corre para a porta quando ouve uma batida, pensando que Kane havia retornado depois de estar desaparecido por um dia inteiro, mas quando ela abre a porta, encontra as princesas esperando lá fora com seus guardas.
Elas lhe dizem que vieram ver como Kane estava e, inicialmente preocupadas, quando ouvem sobre seu desaparecimento, elas depois se acalmam. Afinal é o Kane, né? E decidem esperá-lo em sua mansão. De volta às florestas de outro mundo, um mês se passou para Kane e ele está tão cansado que se deita no chão da floresta e começa a perder as esperanças de sair da floresta. Enquanto está prestes a pegar no sono, ele ouve uma voz aflita na floresta e instintivamente começa a se mover na direção. Eventualmente, ele alcança uma clareira na floresta e encontra um lobo branco ferido, e planeja matá-lo para acabar com seu sofrimento. Assim que ele está prestes a esfaqueá-lo com sua espada, ele se lembra do incidente do supermercado e de seu desejo de ter alguém que pudesse proteger para sempre. Assim, embora mal tenha poder mágico sobrando, ele usa sua magia para curar completamente o lobo, e devido ao esforço que isso lhe causa, desmaia assim que ela é curada. Enquanto ele espera que ele recupere a consciência, o lobo o protege de vários ogros que tentam atacá-lo. Assim que ele percebe que está abrindo os olhos, ele salta feliz em seus braços e começa a lamber seu rosto carinhosamente. Depois de descobrir que ele está sozinho, Kane pede para ele se juntar a ele, e quando ele concorda feliz, ele decide nomear seu novo companheiro de Haku. Ter Haku com ele o mantém motivado, e eles enfrentam todos os perigos juntos para se protegerem nos próximos anos. 4 anos depois, eles finalmente chegam à mansão, e quando Kane abre a porta, ele vê Yuya sentado lá esperando por ele. Ele nota Haku e diz ao garoto que é uma criatura divina e muito poderosa chamada Fenrir, e o aconselha a assinar um contrato de invocação com ele, já que gostou tanto do Kane. Kane decide experimentar na hora, e Haku desaparece após o contrato ser feito. E sob a orientação de Yuya, ele aprende a invocar a fera quando quiser. Yuya então apresenta Kane ao novo treinador que agora assumirá, o Doran. Antes que a responsabilidade seja passada, porém, Kane o lembra de sua promessa de lhe contar mais sobre Eren e sua vida passada, e ele concorda em começar a falar. Doran lhe diz que Eren é muito mais poderoso que Yuya, e portanto, Kane não é nem perto de ser páreo para ele. Yuya acrescenta que ele era inicialmente o deus dos jogos entre os 7 deuses, e a razão pela qual não há entretenimento no mundo de Kane é porque ele não está mais lá. Ele lhe diz que Eren foi exilado porque usou o oráculo para fazer as pessoas ao redor do mundo jogarem jogos mortais. Se ele voltar, os jogos mortais começarão novamente, e a única maneira de derrotar Eren é se tornando mais forte e desenvolvendo sua força. Yuya ainda lhe diz que, embora tenha conseguido derrotar Eren, ele não conseguiu proteger seus amigos, que por acaso eram seus pais em sua vida passada. Ele mostra a Kane seu passado, onde todos os 3 foram invocados para proteger este mundo de Eren, e foram reencarnados como heróis muito poderosos pelos 7 deuses para cumprir a tarefa. Na batalha final, a mãe de Kazuria, Megumi, lançou seu inferno em Eren, mas não teve efeito algum nele. Seu pai, Saya e Yuya, então correram em sua direção com suas espadas e começaram a fatiá-lo, mas o deus maligno conseguiu desviar deles facilmente. Quando Seiya conseguiu acertar um golpe, ele ficou irritado e lançou cacos de vidro em todos ao redor, matando a maioria. Quando alguns cacos estavam prestes a atingir a princesa, Megumi pulou na frente dela e se sacrificou para salvá-la. A princesa tentou recuperá-la com magia, mas falhou e ela morreu em seus braços. Isso enfureceu Seiya, e ele usou seu poder mágico máximo para se lançar em Eren e eventualmente conseguiu esfaqueá-lo no peito, dando a Yuya a oportunidade de selá-lo. Embora tenham sido bem-sucedidos, toda a sua energia havia sido usada, e ele estava tão gravemente ferido que Seiya desabou e morreu nos braços de Yuya. Isso motiva Kane a treinar ainda mais para se vingar e proteger seus entes queridos de sua vida atual para compensar o passado. Doran e Kane iniciam seu treinamento de combate imediatamente. Eles realizam uma batalha simulada em um campo rochoso próximo, e Kane começa usando um impulso para avançar em Doran e lançar um soco nele. Doran, no entanto, desvia facilmente, e em vez disso, agarra Kane e o derruba no chão. Ele perde a consciência. Na manhã seguinte, ele acorda em arredores desconhecidos, e ao sair do quarto e descer as escadas, é recebido por uma elfa que se apresenta como Huri, esposa de Doran. Ela lhe diz que Doran o trouxe para a casa deles inconsciente e machucado depois do treino da noite passada. Enquanto ela sai para preparar sua refeição, ele percebe um dragãozinho perto da escada e imediatamente vai fazer amizade com ele. No entanto, Haku pula em Kane por trás, o derruba e mostra os dentes para o dragão que está em cima do garoto. Embora Kane tente parar a briga, a confusão continua e o dragão voa para o ar e começa a circulá-los, enquanto Haku começa a latir. Isso irrita Huri e ela os repreende e pede para pararem, senão ela não lhes dará comida. Depois que a confusão para, Kane senta-se à mesa para comer, todo animado, e a comida é tão deliciosa que o faz chorar. Como fazia tanto tempo desde que ele teve uma boa refeição, ele devora tudo em 1 minuto e o casal lhe diz que ele não precisa mais se preocupar, pois agora viverá com eles. De volta para casa, as princesas sentem muita falta dele e estão preocupadas, mas decidem aguentar firme e acreditar que ele voltará logo, já que os cavaleiros estão procurando por ele em todo lugar. Elas são trazidas de volta à realidade por Sylvia, que está ensinando-as a cozinhar quando as repreende por não estarem trabalhando direito.
Do outro lado, Kane treina duro com Doran por alguns dias, praticando seus socos em combate e agora consegue fazer muito melhor, mas ainda volta para casa machucado e inconsciente. Ele ganha poder dia após dia e eles eventualmente passam para lutas de espada. E vendo-o trabalhar tão duro, fatiando e treinando todos os dias, a fé de Yuya nele aumenta. Eventualmente, o garoto se torna realmente poderoso, e um dia, motivado pelo que Yuya havia lhe mostrado, ele usa seu poder máximo e derrota Doran, quebrando sua espada em pedaços. Enquanto o treinador cai no chão, Kane coloca sua espada perto do pescoço de Doran, declarando sua vitória e deixando o treinador orgulhoso. Ele corre para o cemitério onde seus pais jazem e encontra Yuya já lá. O primeiro rei lhe conta como eles sempre estiveram preocupados com ele e sempre procuraram uma maneira de voltar ao seu mundo. Enquanto Kane, grato, se emociona e chora, Yuya o agradece por treinar tanto e por estar ali para proteger e vingar a todos, e tira um biscoito que o garoto consegue pegar dessa vez, fazendo Yuya sorrir. Ele o convida para relaxar um pouco, mas Kane diz que precisa voltar ao seu mundo o mais rápido possível e começa a fugir. Yuya o para e o lembra que ele cresceu muito nos 5 anos aqui, o que seria estranho e confuso para as pessoas em seu mundo, já que lá se passaram apenas 5 dias. Ele então usa magia para reverter seu envelhecimento e pede para levar Haku com ele. Nesse momento, Dorine aparece e lhe apresenta o dragão filhote, Jin, com quem ele também faz um contrato. Assim que Kane está prestes a se teletransportar de volta ao seu mundo, Yuya lhe dá uma espada e pede para ele visitá-los a qualquer momento. Quando ele desaparece, os dois treinadores o recordam com carinho e Doran confessa que acredita firmemente que o garoto será mais forte que eles um dia. Yuya concorda, dizendo que é óbvio, já que ele tem algo maior para proteger do que eles, e é protegido e amado pelas pessoas ao seu redor. Assim que Kane chega à sua mansão, Sylvia e as princesas caem em lágrimas de alegria e correm para cumprimentá-lo. Ele se desculpa por tê-las preocupado tanto, e elas dizem que sempre acreditaram que ele voltaria. Elas contam sobre suas aventuras culinárias e mostram os biscoitos que assaram para ele, já que Sylvia disse que ele adorava o prato. Ele começa a chorar de felicidade e devora todos, amando a sensação de estar de volta em casa. Depois de bem descansado, ele vai se encontrar com o rei e conta sobre sua aventura e sobre o novo mundo que o primeiro rei criou. Ele então aumenta o choque deles mostrando a katana que Yue lhe deu. Eles imediatamente reconhecem a arma como sendo de Yue e acreditam na história do garoto. Kane também conta sobre seu treinamento rigoroso por 5 anos naquele mundo. O Duque o informa que enquanto ele estava fora, um relatório foi enviado a ele da guilda, dizendo que Kane esqueceu de completar os pedidos necessários para a promoção ao rank A. Ele diz que se não os completar logo, isso levará ao cancelamento de seu registro. Mais tarde naquele dia, ele vai se encontrar com o mestre da guilda, que lhe diz que como ele não vinha com muita frequência aceitar seus pedidos, ele estava preocupado. Ele também diz que Tafana tem se sentido muito sozinha sem suas batalhas simuladas diárias. Kane se desculpa, dizendo que a da academia o tem mantido ocupado, ao que o mestre apenas responde que ele deve completar as tarefas para manter sua filiação de qualquer forma. Ele esclarece ainda que precisa aceitar este pedido imediatamente, deixando Kane estressado, e quando o garoto concorda, pede para ele derrubar alguns bandidos. Ele lhes entrega os detalhes do grupo e diz que eles estão indo em direção à capital, vindos do território de Gratia, e são 10 no total. Ele garante ao mestre que cuidará deles e imediatamente se teletransporta para a floresta. Ele então usa sua magia para voar sobre o caminho e explorar, e nota o grupo de bandidos prontos para atacar uma carruagem. Ele pula na batalha e percebe que a pessoa sendo alvo é o pai de Naina, Millie e Palma, Sabanos. Ele nota que Millie está ferida e corre em sua direção para verificar, enquanto os bandidos apenas zombam dele por ser uma criança. Ele usa sua magia para curar os ferimentos dela e usa um impulso mágico enquanto os bandidos correm em sua direção com as espadas desembainhadas. Ele chuta a panturrilha de um dos bandidos, fazendo-o cair de cara, e outro que avança é derrubado por um golpe no estômago com a katana embainhada. Ele bloqueia a espada do terceiro com sua katana e o empurra, esmagando-o contra uma árvore. Ele então avança pelo resto do grupo e atinge todos, derrubando-os em um monte e os amarra. O grupo o agradece e quando perguntado por que ele está ali, ele conta sobre o pedido da guilda, o que os faz questionar seu rank, já que é uma tarefa de rank C. Ele lhes mostra seu cartão de guilda dourado e eles piram com o fato de que ele simplesmente pulou os ranks para se tornar um aventureiro rank A. Quando Sabinos pergunta às garotas o que elas planejam fazer com os bandidos, Kane intervém dizendo que lhe pediram para capturá-los e levá-los com ele. Ele os coloca em uma jaula e os arrasta para a cidade, o que alivia os cidadãos que há muito tempo eram incomodados por esses bandidos. Quando eles deixam Sabinos na casa de Tamina, ele os agradece e pede para que o escoltem no caminho de volta também. Palma abre a porta e corre para cumprimentar o pai e Kane, quando nota os bandidos na jaula e pergunta sobre eles. Sabinos conta a ela tudo o que havia acontecido, e Palma fica surpresa que um barão teve tempo para fazer isso, apesar de também estar matriculado na escola. Nina e Millie ficam chocadas ao saber que ele agora é um barão, e quando elas começam a provocá-lo, ele diz que precisa se reportar à guilda e, portanto, se despede, mas elas também acabam indo junto. Assim que ele chega à guilda, ele informa a Alicia sobre a conclusão da tarefa e entrega o certificado que recebeu de Sabinos como prova.
Assim que ela está prestes a ir informar o mestre, o Brutamonte de 7 anos atrás aparece e começa a importunar, oferecendo-se para levar Millie e Nina para passear pela cidade. Quando elas recusam e começam a se afastar, ele estende a mão para agarrá-las, mas Kane corre para ajudá-las e para a mão do Brutamontes no ar. Assim que ele invoca sua magia, eles o reconhecem e recuam assustados, apenas para perceber que Claude e Lena estão parados atrás deles, o que os assusta ainda mais, e eles fogem. Kane corre em direção ao casal para cumprimentá-los e explica o que havia acontecido quando eles perguntam por que ele estava envolvido com esses bandidos. Ele está prestes a apresentá-los aos seus tutores quando descobre que eles já se conhecem, pois Millie é a irmã mais nova de Claude. Millie diz ao irmão que ela ensinou Kane desde que ele tinha 5 anos. E assim que Claude está prestes a sugerir irem beber para colocar o papo em dia, sua esposa o atinge no rosto com seu cajado, alegando que ele está virando um alcoólatra. Eles acabam indo beber, afinal, e Millie conta a Claude sobre o incidente com os bandidos que aconteceu mais cedo naquele dia. Eles também lhe dizem que Kane agora é um aventureiro Rank A, o que inicialmente o choca, mas ele depois se lembra de quão forte ele é, e tudo faz sentido. As garotas decidem parar de falar como se o barão não estivesse ali na sala com elas, então perguntam a ele o segredo de sua força, mas são distraídas novamente por Lena, que descobre que ele pode fazer bolsas mágicas de nível Tesouro Nacional e pede uma a ele. Lena adormece no meio da conversa devido à bebida, e enquanto Claude a pega e diz a ele que ela ficará bem amanhã, o garoto se lembra que tem aula e corre de volta para casa, pois já é tarde. Enquanto os adultos estão discutindo Kane, Lydia sai com uma expressão preocupada e lhes diz que o aventureiro que deveria dar aula amanhã está ferido, razão pela qual ela está procurando um substituto de última hora. Claude pede para ela contar mais sobre a posição e se voluntaria em nome do grupo para assumir por um dia. No dia seguinte na escola, a aula de magia de Kane começa e sua instrutora pede aos alunos para fazerem prática de alvo com a magia em que são bons. Kane fica muito animado para mostrar seu treinamento com Yuya, mas a professora frustra isso, dizendo que ele não tem permissão para usar magia e deve apenas observar. Ela diz que nenhuma das alas pode suportar nem mesmo sua magia de nível iniciante, e portanto, o diretor pediu a todos os professores para apenas lhe darem créditos gratuitos. Tudo isso está sendo observado por Claude, Lena, Millie e Nina, que estão escondidos atrás de um pilar, o que os faz sentir pena dele, e eles decidem fazer algo. Durante a próxima aula, que é a aula de aventuras, o professor lhes diz que hoje haveria uma aula especial para a qual ele convidou aventureiros da guilda. Quando o grupo entra na sala, Kane fica surpreso ao ver seus amigos ali, e os outros alunos ficam emocionados por serem ensinados por aventureiros celebridades. Claude pergunta quantos alunos se registraram na guilda e quando todos levantam a mão, pede para mostrarem seus cartões de guilda, para ter certeza de que todos saibam que Kane é melhor que eles. Quando Kane hesita em fazê-lo porque seu cartão Rank A poderia levantar suspeitas, Claude o empurra para tirá-lo, mas ele simplesmente mente que o esqueceu. Decepcionado, ele volta para a área do professor e tranquiliza os outros do grupo de que usará outro método. Eles então levam os alunos para batalhas simuladas e decidem começar com o feitiço mais básico, o impulso. Depois de lhes dizerem como fazer, eles os fazem usá-lo em ação, passando para duelos simulados. Kane está animado para enfrentar Claude, mas os outros alunos continuam se voluntariando um após o outro, e ele nunca tem sua chance. Ele tenta ir até Naina, que estava cuidando da prática de alvo, mas ela recusa, dizendo que ele não tem permissão para usar magia. Os aventureiros tentam atrasar a vez dele o máximo possível para que possam demonstrar adequadamente sua força, o que garantirá que Kane se torne o herói da turma quando os vencer. Depois de ficar em uma longa fila por horas, é finalmente a vez de Kane lutar contra Claude, e assim que eles começam a duelar, o professor interrompe, dizendo que a aula acabou. Claude se desculpa pelo erro de cálculo do tempo, e diz que eles duelarão na próxima vez. No entanto, o professor lhes diz que não convidará aventureiros por um tempo, porque eles não têm orçamento após a destruição de propriedade causada pelo garoto durante o exame. Mais tarde naquela noite, Kane vai para a floresta perto de sua cidade natal, Gratia, e começa a atirar bolas de fogo aleatoriamente e a fatiar monstros para a esquerda e para a direita para desabafar sua raiva de Claude. Ele cria um enorme pilar de fogo na floresta, o que assusta os guardas e a torre de vigia, que pensam que é o Rei Demônio. Os guardas partem liderados por Gar, e a história se repete com Gar encontrando uma cratera com o lenço de Kane nela. Na capital, o rei recebe o alerta que foi levantado por Gar sobre o Rei Demônio, e chama Kane para discutir os planos para lidar com isso. Quando eles decidem levantar um alerta internacional e trabalhar com outros países, Kane recusa, o que leva o rei a acreditar que ele está escondendo algo. Ao ser pressionado, o garoto finalmente lhes conta o que realmente havia acontecido depois do que eles ficam de saco cheio dele. Enquanto isso, em uma caverna escura, um dragão massivo acorda, o que sinaliza o afrouxamento do selo de Eren, e o deus maligno acorda no corpo do dragão, determinado a destruir os 7 deuses. Alguns dias depois, os alunos estão sendo ensinados magia de invocação, e enquanto Kane está prestes a ir sentar em seu canto, a professora lhe diz que, como eles não estão usando magia de ataque, ele pode participar.
Kane fica muito feliz quando ouve isso, e ela continua a dizer à turma que eles treinarão com uma especialista que ela chamou, Grat, a maga do palácio. Grat explica os dois tipos de magia de invocação aos alunos, um onde eles formam um contrato e depois invocam, e o outro onde eles invocam e depois formam um contrato. Ele ainda lhes diz que hoje eles serão testados no segundo tipo de invocação e os avisa que se não conseguirem se dar bem com a criatura e formar um contrato, ela desaparecerá imediatamente. Ele lhes entrega os cartões necessários para o círculo de invocação e todos os alunos começam a invocar feras de várias formas e tamanhos e a tentar formar contratos com elas. Quando chega a vez de Kane, ele teme que possa acabar invocando algo perigoso se colocar muita magia, mas Grat o tranquiliza, dizendo que, como desaparecerá imediatamente se um contrato não for formado, ele deve relaxar. No entanto, quando Kane começa sua invocação, olhando para o tamanho de seu círculo e o poder que irradiava dele, Grat urge o garoto a parar, mas antes que ele possa agir, a invocação é completa e o próprio Príncipe das Trevas aparece, e Kane imediatamente invoca uma luz brilhante para impedir que alguém veja o que estava acontecendo. O príncipe quer ver que o humano insignificante o invocou e, portanto, escaneia o status de Kane. Ele começa a andar em direção ao garoto e este imediatamente saca sua espada e ataca o príncipe com ela em defesa. O príncipe, no entanto, se ajoelha diante do garoto e implora para não matá-lo e deixá-lo servir como seu subordinado, chamando-o de O Escolhido. Ele se apresenta como Seth e diz que faria qualquer coisa, como destruir nações ou libertar clãs demoníacos, se Kane pedisse, e implora para ele formar um contrato. Seth desaparece assim que o contrato é formado, e quando Grat pergunta o que aconteceu, ele mente que não conseguiu formar um contrato com o príncipe para evitar suspeitas, e fica aliviado quando o instrutor parece acreditar nele. Depois da escola naquele dia, ele é chamado pelo rei para um encontro, quando percebe que não encobriu tão bem quanto pensava. Depois de contar ao rei o que havia acontecido, o que faz o rei perder a cabeça e gritar com ele, pedindo para ele aprender autocontrole, ele surta com a possibilidade de que o príncipe pudesse ter entrado em fúria e destruído a capital em um piscar de olhos. Kane se desculpa e diz que uma vez que sua magia começou a fluir para o círculo, ele não conseguiu pará-la, e quando Grat se pergunta quanta magia o garoto tem para conseguir invocar tal criatura, o rei lhe diz que o treinamento com o primeiro rei deve ter levado seus atributos às alturas. Ignorando a surpresa de um mago, ele pede a Kane para mostrar seu status e avisa Grat que se ele falar sobre qualquer coisa disso para alguém fora desta sala, ele será executado. Quando ele abre seu status, todos na sala caem de suas cadeiras, pois ele agora recebeu o status de semideus. Enquanto os outros debatem sobre como chamá-los, o rei pergunta se ele planeja destruir o reino ou o mundo. Kane o assegura de que não tem tal plano e pede para que o tratem da mesma forma que sempre fizeram. O rei concorda, mas acrescenta que entregaria seu reino a ele sem qualquer questionamento se ele pedisse. Ao sair desse choque, ele diz a Kane que quer fazê-lo visconde e dar-lhe uma cidade própria perto da capital. Se ele for bem sucedido nisso, o rei anunciará imediatamente o noivado. Ele acrescenta que essa decisão é final e que servirá como treinamento para ele proteger toda a nação. De volta em casa, Kane compartilha essa notícia com Sylvia, que fica super animada e decide preparar um banquete naquela noite para celebrar. E bem então, Corin entra com algumas notícias terríveis. Ele o informa que Garm recebeu uma notificação urgente de Ginny Garcia sobre um ataque de monstros observado na floresta. Ele corre de volta para casa para encontrar seu irmão, que fica feliz em vê-lo. Ele informa ao garoto que o número de aventureiros atacados por monstros disparou nos últimos meses. Ele enviou um grupo de aventureiros de alto rank para ver o que estava acontecendo, mas eles voltaram derrotados e disseram que o número de monstros havia aumentado insanamente, e todos eles haviam se tornado selvagens. Ele ainda lhe diz que, embora tenha pedido ao pai para enviar mais aventureiros experientes para Garcia através da guilda, nada pôde ser feito, pois eles não têm prova sólida do ataque. Eles não podem nem enviar cavaleiros ou soldados em grande escala e têm que fingir que nada está errado. Kane concorda em dar uma olhada, ao que Jin começa a protestar, dado que ele ainda é muito jovem, mas o garoto tira seu cartão Rank A e o lembra do dragão vermelho que ele mantém em sua mansão. Jin eventualmente concorda e promete que ele também fará o que puder, e Kane decide primeiro ir à guilda na cidade para obter mais informações sobre a situação. Ao encontrar a nova recepcionista na guilda, ela fica irritada que a capital esteja enviando novatos para lidar com um problema tão sério, mas então ela vê seu cartão Rank A. De repente, a antiga recepcionista Rudy intervém e se desculpa em nome dela e pergunta o que está acontecendo. Ele conta a ela sobre a notificação que recebeu de seu irmão e ela confirma que há sinais crescentes de um ataque, e que até mesmo se aproximar da floresta está se tornando difícil. Ela está mostrando a ele os aventureiros feridos na guilda, quando Millie e Nina aparecem na porta, deixando Kane muito feliz. Quando ele pergunta por que elas estão ali, elas o informam que a guilda enviou um chamado a todos os aventureiros de alto rank. Elas acrescentam que já estiveram na floresta e confirmam as informações que ele ouviu até agora, e acrescentam que como esses monstros se movem em grupos, as duas não podem ir muito fundo sozinhas.
Elas lhes dizem que Claude e Lena também estão a caminho e se juntarão a eles em breve e pedem para ele esperar com elas e não ir para a floresta sozinho. Quando ele insiste, Rude lhe diz que se algo acontecesse a uma pessoa importante como ele, isso seria muito problemático para a guilda. E quando ele continua insistindo, ela pede para ele levar alguém com ele, e ele a assegura de que tem companheiros. Uma vez na floresta, ele invoca Haku e Jin, que pulam nele, felizes em vê-lo novamente. Kane então decide partir para a investigação e pede a seus companheiros para alertá-lo se sentirem algo. Ele então usa sua magia para escanear seus arredores e segue na direção do monstro mais próximo, sentindo constantemente que está sendo observado. Ele derrota monstro após monstro, mas ainda não consegue descobrir o que o está observando, e sente que algo está estranho. Ele decide invocar Seth e pede para ele investigar o que está estranho, já que sua magia de busca não está funcionando. Seth sente algo estranho e lhe diz que há um ser com uma presença avassaladora por perto que todos os monstros estão tentando alcançar. Ele acrescenta que esses monstros não são como os de sua terra natal, e são todas criaturas de nível bastante alto. Quando o garoto pergunta se ele pode descobrir mais detalhes, ele invoca seu subordinado especializado em investigação, Dalmatia. Quando Dalmatia aparece, ele diz a Kane que já foi um dos 4 reis celestiais e agora usa suas habilidades investigativas para Seth. Impressionado, Kane pede para ele investigar a floresta imediatamente, e Dalmatia envia suas criaturas do submundo para esta tarefa. Enquanto esperam, Kane e seus companheiros saem derrotando os vários monstros poderosos que aparecem, fatiando-os facilmente. Kane lhes diz que voltará depois de informar as pessoas na cidade sobre o que está acontecendo e se teletransporta com os cadáveres dos monstros que ele derrotou. De volta à cidade, ele mostra os monstros aos aventureiros que afirmam nunca ter visto tais criaturas antes, bem quando Claude e Lena aparecem. Eles dão uma olhada nos monstros aterrorizantes e concordam que devem ser parados antes que entrem na cidade, depois do que Kane os avisa que há ainda mais perigosos mais fundo na floresta, e assim eles devem reforçar a vigilância. Enquanto isso, na floresta, Dalmatia sente que algo de além está tentando intimidá-los e avisando-os para não se aproximarem. Seth aceita isso como um desafio e pede a Dalmatia para colocar suas enferrujadas habilidades de batalha em ação novamente porque eles vão entrar. Eragon sente se aproximando, fica alerta, pois não parecem seguidores dos deuses. Enfurecido, ele solta seus monstros em fúria como resposta. Seth percebe, teleporta-se para a cidade, enquanto os guardas dão o alarme e informam Kane que o ataque começou e os monstros avançam para a cidade. Kane pensa rápido e envia Rude para avisar Jin em sua mansão. Pede a Claude e Lena que reúnam os aventureiros para impedir a entrada dos monstros e decide ir ele mesmo para a floresta com seus companheiros. Quando ele está prestes a sair, Tafan aparece a cavalo e diz que Garm pediu reforço de emergência e que seu exército está a poucos quilômetros da cidade. Ela oferece acompanhá-lo à floresta, mas ele pede que ela fique e lidere os companheiros da cidade, protegendo-a e seu povo. Quando ela garante que sim, Seth e Kane correm a toda velocidade para a floresta. Enquanto isso, na floresta, Dalmacia está suspenso no ar e usa sua magia para derrubar dragão após dragão com facilidade. Nesse instante, um dragão surge por trás, e quando ia atacar, é morto por Kane, que chega a tempo de queimá-lo com seu inferno. Seth informa Kane que Eragon está além da linha de árvores, visível do penhasco onde estão. Enquanto o garoto se prepara, o deus maligno espera ansiosamente. Seth garante que cuidará do exército de monstros e insiste para que Kane vá atrás do líder sem se preocupar com ele. Ele acalma as preocupações de Kane dizendo que terá a ajuda de seus subordinados. Confiando nele, Kane voa para confrontar Aaron, enquanto Seth e Dalmatia voam para sua própria batalha. De volta à cidade, Tafana supervisiona a evacuação de civis, enquanto comanda os cavaleiros para manter os monstros afastados. Naina usa sua magia para escanear a área da floresta e diz aos lutadores que a onda é interminável. Isso preocupa Millie, que decide ir à floresta ajudar Kane. Claude e Lena decidem acompanhá-la e saem pelos portões da cidade. Na floresta, Seth convoca seus súditos, que notam os monstros ao redor e entendem por que foram chamados. Enquanto ainda estão surpresos por Seth proteger uma cidade a pedido de alguém, Dalmatia desce do céu e diz que a pessoa que estão ajudando fez um contrato com Seth. Seth interrompe, dizendo que não há tempo para explicações e os comanda a entrar na batalha. Os Darklings voam sobre as hordas de monstros e atiram seus lasers, matando-os o mais rápido que podem. Enquanto isso, Kain ainda procura por Eren, disparando seu inferno aleatoriamente para atraí-lo. Quando uma onda de sua magia atinge a boca de uma caverna, um jorro de magia oposta é disparado contra ele. Kain novamente atira seu inferno para se encontrar no meio e bloqueia o ataque com sucesso. Enquanto a fumaça se dissipa, ele nota um enorme dragão no chão, que ele percebe ser Eren. Quando pergunta se ele é Eren, o deus maligno responde que apenas uma parte do deus maligno foi revivida, e por isso, teve que pegar emprestado o corpo do dragão.
Eren imediatamente lança fogo pela boca, que dá origem a ainda mais monstros. Quando Kain pede para ele parar, ele diz que não pode interromper seu jogo para ver se todos os humanos são devorados por seus monstros, e em vez disso, libera ainda mais monstros. Kain, no ar, lança um inferno no chão para queimar os monstros assim que aparecem. Em outra parte da floresta, Claude nota pessoas flutuando no ar e avisa o grupo, que fica surpreso com a cena. Nain adivinha que são amigos de Kain e imediatamente escaneia os arredores, mas logo percebe que o grupo não pode alcançar essas pessoas, pois muitos monstros estão vindo em sua direção. Eles entram em modo de batalha, e os irmãos decidem enfrentar os da frente. Eles sacam suas espadas e avançam contra os monstros que aparecem, cortando-os ao meio. Nas profundezas da floresta, Eren fica cada vez mais irritado com Kain, porque seus olhos o lembram de seus pais que o selaram. Isso o faz mudar de ideia sobre matar os heróis lentamente com sofrimento, e em vez disso, ele quer matá-lo instantaneamente. Ele lança uma bola de fogo muito forte que é desviada por Kain e atinge o chão, queimando todos os monstros ali de uma vez. Antes que Kain tenha tempo de se recuperar do choque, Aaron lança outro ataque que ele mal consegue desviar e pula para o chão. Assim que o semideus atinge o chão, ele lança um inferno no dragão e voa para o ar para evitar ser esmagado pelo peso do dragão. Quando ele olha para o deus maligno, vê que embora seu corpo tenha sido derrubado por ser fraco, a magia não teve efeito real em Eren. Antes que ele tenha tempo de organizar seus pensamentos, o dragão lança outra bola de fogo do chão, que arremessa Kain para longe. Enquanto isso, Millie e sua equipe usam lâminas mágicas para fatiar os monstros que parecem brotar do chão, mantendo a motivação pensando na cervejinha gelada que os espera depois da batalha. Ah, se espera! Do outro lado da floresta, Kain e o dragão recuperam o equilíbrio. O dragão persegue Kain no ar, lançando bolas de fogo a cada segundo. Kain de repente se vira e convoca Haku e Jin no ar, que atacam o dragão e o derrubam de volta ao chão. Eren imediatamente começa a atirar fogo nas criaturas, mas elas conseguem desviar, esquivando-se. Isso irrita o deus, que usa sua cauda para arremessá-las contra o penhasco, fazendo-as perder a consciência. O grupo de aventureiros começa a se cansar da batalha, e Naina mal consegue ficar consciente, apesar de ter perdido todo o seu poder mágico. Lina corre para apoiá-la, enquanto Millie e Claude continuam a atacar os monstros, e Claude tenta motivá-los simultaneamente. Enquanto um monstro domina Claude, Nina usa o que resta de sua magia para afastá-lo do rapaz e matá-lo. Claude vira as costas por um segundo para verificar a garota, mas nesse instante, um monstro o ataca e quase o pega, e ele consegue bloqueá-lo com sua espada. Nesse exato momento, lanças perfuram os monstros, matando-os, e o grupo se vira para ver Tafana cavalgando em sua direção. Ela pula sobre o monstro com o qual Millie está lutando e o derruba, aterrissando de pé na frente deles. Ela os informa que trouxe reforços e garante que as defesas da cidade estão seguras, assumindo o comando das linhas de frente. No entanto, Claude se recusa a deixá-la fazer isso sozinha, e se oferece para lutar ao lado dela com sua irmã. Enquanto isso, o dragão lança uma explosão que atinge Haku e Jin inconscientes. Kain corre até eles, usa sua magia para criar um escudo e afasta a explosão. Aaron, ainda mais irritado, pede que pare de ser um cão obediente dos deuses, ao que Kain responde que os deuses não têm nada a ver com isso, e que ele só quer proteger seus entes queridos, sorrindo. Sua determinação aumenta quando ele se concentra novamente em seu objetivo, e ele usa a mesma magia que seu pai usou anos atrás para dominar Aaron, e lança um feixe de fogo muito poderoso contra ele. O deus supera o choque e consegue lançar um contra-ataque pouco antes do feixe de Kain atingi-lo. Ambos colocam todo o seu poder nos ataques e, eventualmente, um pilar de luz sobe ao céu com o impacto. Haku e Jin mordiscam a perna do herói para tentar pará-lo, e Seth e Dalmatia aparecem após ver a luz para ver o que aconteceu, tirando Kain de seu transe. Enquanto ele se acalma e observa os arredores, percebe que destruiu grande parte da floresta. Ele começa a procurar o dragão negro, mas seus companheiros o acalmam, fazendo-o perceber que conseguiu parar o ataque com sucesso. Eles dizem que os monstros recuaram para a floresta após a queda de seu líder e que a cidade está segura. Feliz por o perigo ter sido resolvido, ele corre de volta para seus amigos, que ficam aliviados ao vê-lo seguro. Seth e Dalmatia voltam para casa, honrados por servir alguém como Kain, enquanto o herói está no abraço de seus amigos, transbordando de felicidade por ter protegido todos os seus sorrisos. O rei, no entanto, o convoca imediatamente à capital e o questiona sobre o pilar de luz visível até de seu palácio. Ele diz que as pessoas pensaram que os deuses haviam descido à terra, e isso causou o caos. O garoto explica o ocorrido e diz que o dragão era tão forte que ele teve que usar magia de nível imperador e pede desculpas. Ele também é questionado a explicar o homem visto flutuando no ar usando magia. Ele está farto de Kain e pergunta a Magnetti se já pode abdicar do trono, ao que o ministro protesta. No dia seguinte, ele declara oficialmente Kain como o Visconde de Dorintol, e quando Tofana ouve isso, ela fica de cabelo em pé.
Ela diz que Dorinthol é um dos territórios mais perigosos, onde a guilda intimida a todos e todo nobre designado fugiu da região. Quando Tafana está prestes a protestar com o pai, Kaine a impede e confessa que está na verdade animado para estar no meio de toda essa ação e construir uma cidade do zero. Logo, Kaine parte para Dorinthol e se estabelece lá. Imediatamente após sua chegada, ele é atacado pela guilda sob o pretexto de uma festa de boas-vindas, mas Kaine consegue derrotá-los facilmente e, ainda por cima, danifica gravemente a arena no processo. Ele então vai a um restaurante para comer e relaxar, onde vê 2 clientes intimidando a garçonete. Isso o irrita. Ele os expulsa e é preso pelos guardas por isso. Enquanto desfruta de chá em seu jardim, contando tudo isso, Sesh aparece de repente, parecendo que levou uma surra daquelas. Ele diz que sua esposa descobriu sua infidelidade e o expulsou, e pede a Kaine que o ajude. Nesse instante, sua esposa, Lafan, aparece por trás dele, o puxa pela orelha, com aquela cara de quem não está pra brincadeira, e pede desculpas a Kaine em seu nome. Quando ela pergunta a Kaine o que ele pensa do marido, o Visconde responde que pensar em outra mulher, casado com uma beleza tão incomparável, é imperdoável. Depois que as garotas também dão um esporro no príncipe, sua esposa avisa Kaine que não seria bom pra ele se um dia fizesse essas garotas chorarem. Ela então se despede deles e leva o marido de volta com ela. Mais tarde naquela noite, quando a guilda invade a igreja para atacar os padres sob o manto da escuridão, eles ficam surpresos ao ver quem já lá, e são derrotados muito facilmente. Ele então procede a construir um castelo maior que os dos reis, e continua a governar a Terra feliz, mantendo sua mania de exagerar nas coisas pelo tempo que for, porque ele não sabe brincar de pouco.